A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no meu coração, esteja em seu coração em mais esse dia. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Carlos Sokolovs, da Igreja Metodista em Cambará, Boa Vista, Roraima. Eu hoje fui fazer um discipulado 1 a 1, uma lição 1 a 1, onde estudávamos sobre obedecer ao Senhor, sobre obediência. E uma das áreas seria o nosso pensamento. A primeira das áreas, aliás. Paulo nos diz em Romanos, capítulo 2, verso 2, ele diz assim: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Paulo nos diz que nós devemos nos transformar a partir da renovação de nossa mente, da maneira de pensarmos, que nós devemos pensar. A nossa mente, ela deve funcionar como se fosse um filtro. A nossa mente, nós podemos pensar várias coisas, mas nós temos que selecionar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, aquilo que agrada a Deus, aquilo que é justo. Nós não podemos dar vazão a pensamentos que são contrários à vontade de Deus. Então, o nosso pensamento é como se fosse uma espécie de filtro, porque quando nós pensamos, nós começamos a imaginar e somos propensos a criar situações. Mas, quando está na fase do pensamento, apenas do pensar, nós podemos filtrar para que isso não desça para o coração, porque quando desce para o coração, ou vai para as palavras ou vai para a ação. Deus, no princípio, quando fez a terra, Deus me deu essa meditação hoje, me deu essa palavra hoje. Ele diz que a princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus disse primeiro, no verso 2, haja luz, e houve luz. Depois ele disse, Deus no 6, disse, haja um firmamento, e houve firmamento. 8, chamou Deus o firmamento. Há toda uma sequência. Primeiro o Espírito de Deus paira sobre o abismo, e o Espírito de Deus percebe que é escuro, que era trevas. E ele pensa, escuro, vou fazer a luz. Então Deus, ele pensa, ele cria no seu coração e ele fala. Ele fala. Quando ele fala, acontece. Assim nós fomos criados também, diz no mesmo capítulo de Gênesis, capítulo 1, verso 26, diz, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se Deus nos fez parecido com Ele, então quando nós falamos, nós temos poder de fazermos alguma coisa. Mas nós só podemos falar depois que nós criamos na nossa cabeça, depois que nós pensamos e imaginamos. Mas antes de realizarmos, nós temos que colocar esse filtro, devemos filtrar aquilo que nós vamos criar no nosso coração, para que não criemos coisas ruins, palavras ruins, ações ruins. Deus, ele criou ali o sol para aquecer a terra, para que houvesse vida. Mas imagina se Deus, em vez de criar o sol lá longe, ele tivesse colocado fogo sobre toda a terra, não haveria vida. Então nós temos que medir as consequências. Deus, ele fez todo um plano, todo um projeto. O nosso pensamento é muito rápido, a velocidade da luz é a coisa mais rápida, 300 mil quilômetros por hora, mas eu posso te dizer que eu posso estar no sol agora, pensar que estou no sol. O nosso pensamento é muito rápido, muito veloz, e nós temos que filtrar, aproveitar essa fração de segundo
de pensarmos antes de permitirmos que vá até o nosso coração e antes que saia da nossa boca ou que passamos a agir. Nós podemos mudar as nossas vidas a partir da transformação da nossa mente, ou seja, colocarmos um filtro nos nossos pensamentos. E só quem pode colocar esse filtro em nossos pensamentos é o próprio Deus, é o verdadeiro Deus, aquele que fez todas as coisas perfeitas, aquele que fez tudo perfeito, aquele que é perfeito, aquele que é santo, aquele que é bondoso, que é misericordioso. Ele fez tudo perfeito e nos fez imagem e semelhança. Isso quer dizer que através da seleção do nosso pensamento, da filtragem das coisas que nós pensamos, que nós falamos, que nós criamos no nosso coração, ou que nós fazemos, nós conseguiremos fazermos apenas coisas boas e não coisas ruins. Eu gostaria muito que você pensasse nisso durante todo esse dia, né? Que fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Deus viu, imaginou, pensou, criou no seu coração, falou e criou coisas boas. Nós temos que pensar, filtrar, criar em nossos corações somente coisas boas, somente as coisas que agradam a Deus. Que você possa ser transformado no poder de Deus, que nós possamos sermos transformados no poder de Deus. Nós podemos sair do negativo para o positivo, né? Do ruim para o bom, do mais ou menos para o melhor. E podemos nos aproximar da perfeição de Deus se nós o imitarmos. Podemos nos aproximarmos, né? Poderemos tentar, experimentar, né, quão boa e agradável é a vontade de Deus. Que você possa pensar nisso nesse dia, em começar a mudar a sua vida, renovando o seu pensamento, a sua mente, filtrando tudo aquilo que você faz, ainda no pensamento, para que você possa falar somente palavras boas, para que possa fazer somente palavras boas, fazer coisas boas. Deus viu que tudo que Ele fez era bom. Deus diz, né? E Deus percebeu que tudo que Ele fez era bom. Que tudo que nós possamos fazer seja bom. Pai querido, amado Deus, eu oro nesse dia, Senhor, para que o Senhor possa estar transformando nossa maneira de pensar, nossa maneira de falar, nossa maneira de desejarmos, nossa maneira de fazermos. Que nós possamos filtrar todas as coisas antes que elas se materializem, antes que elas aconteçam. O nosso pensamento é uma das coisas mais rápidas do mundo. Se não a mais rápida, mas a segunda mais rápida, abaixo da velocidade da luz, 300 mil quilômetros por hora. Que nós possamos chegarmos a essa marca e pensarmos rapidamente, filtrarmos os nossos pensamentos para que possamos a fazer somente coisas boas. Seja transformado nesse dia no poder de Deus, em nome de Jesus. Que haja transformação, que você possa tomar posse dessa palavra, que você possa começar a agir, né? Agir depois de pensar, depois de filtrar. Filtre primeiro todas as coisas que você vai fazer, todas as coisas que você vai falar. Filtre primeiro, para que depois não venha o arrependimento. As pessoas dizem, eu fiz sem pensar. Não, nós temos tempo para pensar. Fração de segundo é o suficiente para você filtrar. Assim como filtra a água que sai da torneira, meu Deus, que o Senhor possa estar filtrando tudo aquilo que sai do nosso pensamento em direção ao nosso coração, à nossa boca e às nossas ações. Pai, livra-nos das tentações, livra-nos de todo mal. Socorre os que estão doentes, os que estão famintos, os que estão sedentos nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos.
né? Você pode curtir aí na página IMECA, pode receber pelo WhatsApp, pode enviar aos seus amigos, compartilhe, colabore com o reino de Deus para a transformação desse mundo. Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo. Se você não está conformado, transmita esse vídeo para que comece a ocorrer transformação nesse mundo, em nome de Jesus. Amém? Abraços.